Olá, eu sou o professor Arthur Camargos e vou falar de um tema muito interessante. O professor multimetodológico, novo perfil docente para o século XXI. Eu tenho graduação em Normal Superior e Pedagogia e sou especialista em Educação Inclusiva, Tecnologias em Educação à Distância, Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar, Psicopedagogia Clínica e Institucional. Atualmente sou mestrando em Educação pela Universidade de La Empresa, em Montevidéu, Uruguai. Minha atuação profissional é como professor de Educação Básica, professor universitário, orientador educacional e psicopedagogo empresarial. Em todos esses campos de atuação profissional, eu sempre utilizo tecnologias de informação e comunicação com foco no trabalho com as metodologias ativas. Estes são os meus contatos, estão disponíveis para vocês aí. Eu atuo na Escola Estadual Professor Francisco Astudillo da Costa, no município de Ubá, Minas Gerais, como professor de anos iniciais do ensino fundamental. Lá utilizo um blog, escolaemcasablog.wordpress.com, sobre o qual eu já falei anteriormente. Na Escola Estadual Dr. José Januário Carneiro, também em Ubá, eu atuo como orientador educacional, e lá eu utilizo um outro blog, orientaeducacão.wordpress.com. E também tenho atuação em instituições de ensino superior privadas de Ubá e região, como professor de graduação e especialização na modalidade presencial. Metodologias ativas, para mim, são metodologias que permitem a ação do estudante sobre os conteúdos, ou seja, elas realmente permitem que o estudante aprenda, porque a aprendizagem é ativa. Então, se a aprendizagem é ativa, para aprender é necessária a ação do aluno. As metodologias ativas permitem isso. O foco, então, será sempre o aluno. O professor assume o papel de mediador. Ele não desaparece da ação, mas ele assume um outro papel. Ele não é mais o centro das atenções. O centro das atenções agora é o aluno e o processo de aprendizagem. Porque a aprendizagem, como já disse anteriormente, ela é ativa. As metodologias ativas na sala de aula, elas trazem algumas implicações. Eu quero destacar o seguinte: nós temos hoje um novo perfil de aluno, o nativo digital, o estudante da geração Z. É um perfil de aluno ativo, curioso, crítico e que já nasce com contato direto com a tecnologia. Nós temos um novo perfil de professor nascendo, que é um perfil de professor mediador, orientador. Eis aí um grande desafio para a gente que já está na ativa há muitos anos. Nós precisamos então deixarmos de ser o centro das atenções para sermos mediadores. O foco, o centro tem que ser o aluno, ou seja, nós precisamos agora conduzi-lo, ajudá-lo a navegar no meio do oceano de informações, porque informação o aluno tem na ponta do dedo, na palma da mão. Nós precisamos ajudá-lo a navegar nesse oceano, esse vasto oceano de blogs, sites e vídeos. Nós vivenciamos hoje um processo cultural chamado sabercultura, que é a cultura digital, a cultura que nasce da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação, ou tecnologias de informação e comunicação. Isso muda o modo como as pessoas se relacionam, como elas realizam comércio, como que elas estudam, como que elas aprendem, como que elas se comunicam. A escola ainda é tradicional e dentro dela há um conflito, que eu relatei agora há pouco, entre o imigrante digital e o nativo digital. É uma questão a se tomar muito cuidado, porque nós corremos o sério risco de encontrarmos um professor fechado para as novas tecnologias ou para as metodologias ativas e um aluno que está ansioso por novas tecnologias na sala de aula e por metodologias ativas. Quando esse professor não se abre a este aluno, ele dificulta o processo de aprendizado dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Então, o professor multimetodológico, para mim, é aquele que possui
um repertório variado de metodologias que ele vai poder utilizar em determinados contextos. Ou seja, há momentos em que ele vai utilizar metodologia tradicional, há momentos em que ele vai utilizar a gamificação, a sala de aula invertida, o PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, a problematização. Então, há momentos em que o professor vai lançar a mão de diferentes metodologias de trabalho para que ele possa alcançar mais efetivamente os seus resultados, seus objetivos, para que ele possa favorecer ao aluno um processo significativo de construção de conhecimento. Então, ele tem que ter esse repertório de metodologias para o trabalho dele, né, para que ele possa atender aos diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes. Também para que ele possa atender à natureza dos conteúdos. Cada conteúdo de cada disciplina tem uma forma diferenciada de você trabalhar, uma melhor do que as outras, ou umas melhores do que as outras. Também para atender às limitações de tempo e de recursos didáticos. Nem sempre nós temos o tempo suficiente, né, que nos permitisse desenvolver como nós gostaríamos de determinados conteúdos. E muitas vezes nos faltam recursos didáticos para poder fazer isso. Mas isso aí não quer dizer muita coisa não, porque no meu exemplo, por exemplo, eu tenho um computador, uma internet mais ou menos, que funciona na escola, um data show, e o projeto que eu desenvolvi de uso de tecnologias de informação e comunicação com os meus alunos, baseado na sala de aula invertida, foi vencedor da etapa estadual do Prêmio Professores do Brasil, categoria 4º e 5º ano em 2017. Então, as limitações elas não te impedem, elas criam um desafio que você pode transpor facilmente. E também, esse repertório variado de metodologias vem atender aos problemas do cotidiano dos estudantes, porque os problemas enfrentados pelos nossos alunos e por nós mesmos no cotidiano são de diferentes razões. E então, dispor de várias formas de trabalhar os conteúdos para resolver problemas, isso vai favorecer uma aprendizagem ativa e significativa. Além disso, ainda considero que há uma grande relação entre tecnologias de informação e comunicação e metodologias ativas. Porém, não é necessário você trabalhar com tecnologias para desenvolver metodologias ativas. No meu caso, por exemplo, eu gosto de utilizar as duas para evitar um apassivamento dos alunos. Então, eu dou uma dica. Para o professor que quer trabalhar com tecnologias de informação e comunicação, use as metodologias ativas. Para quê? Para você romper com este potencial apassivador dessas tecnologias, porque elas não nasceram para a educação, nasceram para a guerra, nasceram para a indústria. E elas trazem essa ideologia junto com elas. Já as metodologias ativas, elas favorecem a possibilidade de utilização ativa dessas tecnologias, ou seja, o aluno passa a ser um sujeito ativo e não um receptor passivo de informações prontas e acabadas, porque isso o livro, a lousa e o giz e a nossa fala já fazem. Então nós precisamos explorar as tecnologias para algo muito mais além do que apenas transmitir uma informação, mas sim para permitir ao aluno pesquisar e construir um novo conhecimento. Tudo isso subentende, então, o desenvolvimento de competências e habilidades para a utilização de tecnologias de informação e comunicação como recursos de ensino para o professor, aprendizagem para o aluno e criatividade para ambos. E aí, então, eu parto para as minhas considerações sobre a formação docente com foco em desafios e possibilidades para a formação inicial e continuada dos professores. Eu vou aqui lançar a mão de 2 artigos que recentemente eu publiquei. Um foi pela Universidade Federal de São Carlos, no Congresso Internacional de Educação e Tecnologia, o CIET, e o outro foi pelo Fórum Nacional Popular de Educação, pela CONAP 2018, Conferência Nacional Popular de Educação, que aconteceu em Belo Horizonte no mês de maio, o último agora. O primeiro artigo fala da formação docente, o uso de tecnologias digitais na educação básica, e o segundo sobre a formação docente inicial na perspectiva do Plano Nacional de Educação,
um olhar sobre as competências para a utilização de TICs na educação básica. No primeiro artigo, eu falo tanto da formação docente inicial quanto da formação docente continuada. E destaco que uma tem que ser a continuidade da outra. E se tratando do uso de tecnologias, o que a gente percebe são cursos e ementas muito teóricas, com pouca ou nenhuma prática que permita ao sujeito, ao licenciando, desenvolver competências e habilidades para o uso didático-pedagógico das tecnologias de informação e comunicação. Então eu proponho algumas ações, como por exemplo, um estágio com momentos de uso de tecnologias. Eu proponho também, a partir de estudos, tanto brasileiros quanto chilenos, uma matriz de competências tecnológicas para o professor. Como o nosso aluno ele é um nativo digital, ele pode ser o nosso grande parceiro, nosso grande aliado para fazer a nossa formação continuada. Já no segundo artigo, eu falo aqui da necessidade de reformar a formação inicial docente, porque o PNE fala muito sobre isso, sobre a necessidade de reformular a formação docente inicial com foco no uso de tecnologias. E para favorecer isso, eu proponho também o desenvolvimento de competências e habilidades, que são essas aqui. Na categoria de pedagogia, ou categoria pedagógica, na categoria de gestão, na categoria de cultura tecnológica, certo? Eu não vou ler, porque são várias. Eu vou deixar aqui para que vocês possam pausar o vídeo, ler com mais calma, mas vocês vão perceber que aqui tem tanto o uso didático quanto pedagógico das tecnologias. E qual a diferença de um para outro? No uso pedagógico, não necessariamente eu estou dando aula. Eu posso planejar uma aula, eu posso fazer uma correção de atividade, elaborar um instrumento avaliativo. Já o uso didático, eu estou usando com o aluno, em contato direto com o aluno, para fazer uma mediação de algum conteúdo. E, para encerrar, vou falar então da relação que eu percebo, que eu vejo entre tecnologias de informação e comunicação na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular e do Plano Nacional de Educação. Eu vejo o seguinte: na competência geral número 5 da BNCC, fala sobre cultura digital. Obviamente, aquela cultura que nasce do uso das tecnologias. E também na meta 7.15 do PNE, eu vejo a menção explícita à utilização pedagógica das TICs, ou seja, o professor, então, utilizar as tecnologias de informação e comunicação como um recurso a mais para o processo de ensino-aprendizado. Vejo uma junção entre as metodologias ativas com o professor, empoderando este professor para que ele se torne um professor multimetodológico, ou seja, que o professor não tenha apenas a metodologia tradicional para trabalhar com os seus alunos na educação básica, até mesmo na educação superior, mas o foco aqui é educação básica. Então que o professor não tenha apenas a metodologia tradicional, que ele desenvolva o conhecimento e até desenvolva suas próprias metodologias ativas, que não fique preso na caixinha. E eu enxergo o seguinte, que para utilizar de modo significativo para o aluno as tecnologias de informação e comunicação, não adianta apenas dispor os materiais para ele utilizar, porque isso é um uso passivo, que eu já falei antes. Então as metodologias ativas, quando o professor está empoderado com elas, ele pode ressignificar a utilização dessas tecnologias, tanto da parte dele quanto da parte do aluno. Aí sim nós criaremos uma cultura digital significativa que faça com que o aluno produza algo e não apenas receba pronto. E com que o professor utilize de forma crítica essas tecnologias para não correr o risco de passivar o aluno. E em relação à minha formação, vou ser muito sincero, eu só tive contato com o uso de tecnologias na minha especialização em tecnologias de informação e comunicação, em educação à distância, e recentemente em cursos de metodologias ativas que usam tecnologias de informação e comunicação também. Mas minha formação foi falha com relação a isso. Eu sinto na pele isso, então por isso eu não culpo nenhum professor que tenha dificuldade em usar as tecnologias. Ele é fruto de todo um processo.
de todo um sistema. Cabe a nós agora, que estamos tendo essa consciência, nos desenvolver e ajudar esses professores, colegas nossos, a se desenvolverem também. No mais, eu encerro por aqui. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau e um abraço a todos.